Olá, personas! Yay! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a história do design. Na semana passada eu terminei o vídeo falando sobre as inovações que o John Baskerville trouxe, sabe? O cara responsável por criar aquela fonte que você tem naquele seu PCzinho. Procura aí que você vai achar. Como eu falei, ele foi pica, ele foi o máximo, ele foi top das galáxias. E hoje nós vamos continuar falando dele, tá ok? O John Baskerville desenhou, fundiu e compôs tipos, mas não foi só isso. Ele também foi responsável por melhoramentos na prensa tipográfica, sabe, aquela lá de Gutenberg, que foi inventada no século XV. Então, passou por melhoramentos pelas mãos do Baskerville. E esse melhoramento deu origem a impressões bem mais precisas e uniformes. O Baskerville também foi responsável por dar uma renovada nas tintas que eram utilizadas na impressão. Ele meio que adicionou uma espécie de vidro moído no meio daquela mistura de óleo, de linhaça, com negro de fumo, o que dava uma espécie de brilho à tinta. Com o papel também não foi diferente. O cara veio realmente para tocar o terror. O papel que ele utilizava tinha uma textura diferente. Era mais lisa. Isso porque era fabricado com uma trama de tecido muito mais fina do que as de metais utilizadas na produção de outros papéis, que acabavam tendo uma textura bem mais grossa. Além disso, o papel utilizado pelo João Baskervilliano era prensado em uma prensa quente, o que conferia uma textura meio que brilhante às páginas. Muito inovador esse cara, a startup do Baskerville. Só que com isso aqui, você já percebeu que esse cara era apaixonado por impressão, por tipografia, etc. E ele também era doido para poder controlar todo o processo de produção do livro. O John foi responsável por desenvolver tipos que deixavam de lado o estilo antigo e adentraram o estilo moderno, a Baskerville. O tipo desenvolvido por Baskerville era um tipo bem mais largo e com bastante contraste nos traços, o que trouxe bastante leveza e elegância. As serifas dele eram mais naturais, mais refinadas e pareciam fluir naturalmente dos traços, sabe? E a versão itálica dessa fonte tem uma influência da caligrafia que é muito visível. Mas o pulo do gato do Baskerville foi o seguinte: presta atenção. Tava todo mundo naquela vibe de decorar livro, né? Adorno aqui, adorno ali, adorno pra sua mãe, adorno pra sua vaca. Todo mundo tuchando coisas nos livros. Parecia até aqueles gifs que a sua tia te envia, sabe? No domingo de manhã, pra te dar bom dia. Era basicamente isso o livro do século XVII, XVIII. Daí, o João Baskervilliano falou assim: arranca tudo isso aí, tira tudo isso. Vamos fazer um livro limpinho, clarinho, levinho, com bastante margem, sabe? Para o pessoal poder respirar. E uma entrelinha bem generosa, que é para o texto poder respirar. Ah, João, como eu te amo. Juntando esse tipo super novo às páginas brilhantes do livro dele, o Baskerville deu origem a produções simples e extremamente refinadas. Ponto para o Baskervilliano. Apesar de toda essa fama das produções dele, ele foi considerado um amador na época, sabe? Por muitos ingleses. Pode isso! Veja só os invejosos. Mas graças a Bodoni e Didot, que ficaram encantados com as produções dele, o trabalho dele acabou influenciando artistas da França e na Itália. O Bodoni, assim como o Baskerville, também preferia uma textura tipográfica mais leve. E o trabalho do Bodoni se concentrou basicamente em redesenhar os tipos old style, sabe, do estilo antigo, deixando eles mais geométricos e regulares. Graças à aposta dele na geometria e na matemática e na padronização das unidades na hora da construção do tipo, o Bodoni foi meio que responsável pela morte do estilo tipográfico baseado na caligrafia. E, por incrível que parível, esse novo estilo, que era chamado de estilo moderno, estava super de acordo com o contexto da época, que era toda aquela mecanização trazida pela Revolução Industrial. Diferente do que acontecia antes com aquele monte de ornamento, sabe, nas páginas, o Bodoni resolveu meio que economizar e focou na função do texto, ao invés da forma. Bodoni inteligentes. Assim, as produções eram mais simples, mais arejadas, tinham bastante margem, dava para passar um caminhão entre as entrelinhas e entre letras. Mentira, não dava não. E por conta dessa economia e dessa simplicidade, desse minimalismo, o trabalho dele foi muito admirado na época. Enquanto isso, na França, outro grande nome da produção tipográfica surgia, a família Didot.
Didot. O Didot foi responsável por inúmeras invenções, começando pelo papel. Em 1780, ele lançou um papel que era produzido numa trama de alto acabamento, que era baseado naquele que o Baskerville encomendou lá na Inglaterra, lembra? E a gente pode dizer que o Didot foi meio que pioneiro na produção de tipos do estilo condensado e expandido. E assim como os tipos do Baskerville e do Bodoni, os tipos do Didot também eram altamente baseados na geometria. Só que tinha um probleminha. Nem todo mundo engolia assim o estilo moderno tão facilmente. Por conta disso, no final do século XVIII, surgiu meio que uma oposição a esse estilo. E o responsável por essa oposição foi nada mais, nada menos do que William Blake. Acho que eu ia falar William Shakespeare, né? Tomado por uma vibe bem espiritual, o Blake não estava muito feliz com a atual mentalidade do design, sabe? Essa coisa meio voltada para o industrial, etc. Sabe? Minimalismo, simplicidade. Então, ele resolveu expressar essa espiritualidade nas produções dele. E isso deu origem a impressos de cair o queixo. Para imprimir tanto texto quanto as ilustrações, o Blake utilizava o método água forte, que é meio parecido com o método de estilogravura. Um pouquinho, bem pouquinho. Eu vou deixar um link aqui embaixo com um vídeo explicando como é que funciona, para vocês poderem ver, porque senão vai tomar muito tempo para eu ensinar aqui. Essa impressão pode ser monocromática ou em cores, e resultava em uma impressão simplesmente majestosa. E acabava realmente por carregar toda essa vibe espiritual que o Blake tinha. Só que esse estilo focado nas emoções e um tanto quanto introspectivo acabou não sendo muito aceito. Apesar de ser considerado um dos precursores de grandes movimentos como o Art Nouveau e o expressionismo, o Blake meio que morreu na miséria. Isso é tudo, personas. Aqui termina o assunto sobre o século XVIII no design. Nos próximos vídeos nós vamos falar de uma nova era do design, sabe? Design no século XIX. Esse design do século XIX continua na pegada da Revolução Industrial, então ali a gente vai ter bastante coisa. As coisas vão começar a esquentar ali. Yay! Então não percam os próximos vídeos. Se esse vídeo foi útil, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair, porque vai estar muito bom. Vai estar bom demais. Se você tem alguma dúvida, comentário ou crítica, tudo é bem-vindo aqui. Comenta aqui embaixo que eu vou responder, vou procurar melhorar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!